Pessoal, voltei para falarmos sobre poesia, mas antes, espera aí. Eu sou a professora Gislane e nós estamos aqui no CEAD, Centro de Ensino à Distância, fazendo essas aulas de língua portuguesa para você. Se você não assistiu a nossa primeira aula, que fala sobre poesia, que eu tenho certeza que eu convenci muita gente a gostar de poesia, né? Porque esse é o nosso desafio. Então volta lá e assiste a nossa primeira aula, aproveita para curtir o nosso canal, né? E comentar, compartilhar com seus colegas aí da escola. Nós vimos na primeira aula a diferença entre poema e poesia, nós vimos também a estrutura do poema, e hoje nós vamos conhecer diferentes tipos de poemas. Por isso o título dessa aula, olha, é o quê? Poesia para todos os gostos, justamente porque tem diferentes tipos de poemas, né? Para todos os gostos. Para quem gosta de um tipo, para quem gosta de outro, eu tenho certeza que um deles vai te pegar. Você vai gostar. E o desafio continua sendo aquele, ó. Após esta aula, você nunca mais verá a poesia da mesma forma. E é verdade, eu tenho certeza. Vamos lá para nossos tipos de poema. Então, veja bem, quais são os tipos de poema que nós temos? O soneto, que é um poema de 14 versos com estrutura fixa de rimas. Então, a gente vai ver um exemplo desse tipo de poema. O haikai, que é um poema japonês de 3 versos com contagem específica de sílabas. O poema lírico, que é um poema que é voltado para a expressão de sentimentos e emoções, é aquele que a gente chama de meloso, né? Aquele poema preguento, grudento, que fala muito dos sentimentos, às vezes muito de amor, né? O poema narrativo, que são poemas que contam histórias através da estrutura do poema, com versos, estrofes, rimas, vai contar uma história para nós. O poema dramático, que apresenta um diálogo entre personagens, que é um poema que pode ser encenado como uma peça teatral, né? E tem ainda faltou a professora colocar aí, ó, que é o poema visual, mas eu trouxe um exemplo deles. Vamos conhecer todos esses poemas aí? O primeiro, um soneto, que é um poema de forma fixa, né? Ele tem 14 versos separados em 2 quartetos, quer dizer, 2 estrofes de 4 versos e 2 tercetos, que são 2 estrofes de 3 versos. Então, esse aqui, Amor é Fogo que Arde, do Luiz de Camões, nós observamos que, ó, amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, é um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer. Primeira estrofe de 4 versos, um quarteto. Depois nós temos a segunda estrofe de 4 versos, que é outro quarteto. E, continuando, mais 2 estrofes de 3 versos. Ó. É querer estar preso por vontade, é servir a quem vence o vencedor, é ter com quem nos mata a lealdade. Aqui nós observamos que nós temos novamente um terceto. Então, 2 tercetos, 2 estrofes de 3 versos e 2 quartetos, 2 estrofes de 4 versos. Essa é a estrutura do soneto. Quando você encontrar um poema assim, você sabe que se trata de um soneto, por causa da estrutura. Nós temos o haikai, que é aquele poema japonês, né, que tem apenas 3 estrofes. Ele passa uma ideia com apenas 3 estrofes e tem uma contagem de rimas exata. Inclusive, no Japão, existem concursos de haikais para saber quem faz o melhor haikai consegue expressar melhor a sua ideia em apenas 3 estrofes. E aqui, ó, o antigo lago, salta uma rã, o som da água. Esse poema é do Matsuo Basho. Olha só. Então, esses poeminhas pequenininhos aí se chamam haikai. Nós temos também o poema lírico, que é aquele que vai falar dos sentimentos, né? Então, aqui eu trouxe um do Álvares de Azevedo, Se Eu Morresse Amanhã. Se eu morresse amanhã, que dor sentiria? Seus lábios, meu pranto, e o teu riso, que alegria! Se eu morresse amanhã, que saudade ficaria dos teus olhos, teu sorriso e da tua companhia. Se eu morresse amanhã, em teu pranto, que agonia. Sabe, quando a gente fala pro colega, o colega começa a falar umas coisas assim, muito melosas, fala assim, está viajando, hein? Está viajando na maionese. Então fala assim, ai, que pregueiro. Então é isso, né? É aquele poema em que a pessoa vai expressar assim os sentimentos, aqueles pensamentos mais profundos que ela tem. Nós chamamos esses poemas aí, então, de poemas líricos. E aí nós temos o
o poema narrativo, que é aquele que, como a professora disse, serve para contar uma história, né? Ele vai usar os versos e as estrofes, mas vai contar uma história. E aqui, ou um fato acontecido, né? E aqui eu trouxe O Corvo, do Edgar Allan Poe, que tem filme sobre essa história do corvo, né? Então, ó, em uma noite de outono entristecido por ter perdido a flor do meu jardim, eu lia um antigo livro, já esquecido. Estão vendo que tem rima, ó? Rima, as estrofes, os versos, mas está contando uma história. Quando ouvi um leve toque, um som sutil, enfim, é apenas a janela, murmurei hesitante. Um vento noturno a gemer e nada mais. Mas, de repente, um ruído incessante fez-me abrir a porta, trêmulo e audaz. Tá vendo que ele estava contando a história? E aí depois vai aparecer um corvo, né? Para trazer uma maldição. Então é bem legal. Se você quiser assistir, ó. Se você quiser ler o restante desse poema, tá na internet. É só você digitar lá o corvo que você vai achar. É um poema narrativo porque conta uma história usando a estrutura de um poema. O poema dramático é aquele que vai usar falas de personagens para ser encenado, como se fosse uma peça teatral. Trouxe um pedacinho aí do poema declamado pela Julieta, lá no livro do Romeu e Julieta. Ó Romeu, por que és tu, Romeu? Renega teu pai e troca o teu nome. Ou, se não quiseres, jura-me amor, e eu deixarei de ser uma Capuleto. E aí ela vai falando com o Romeu responde em forma de versos, né? Então, por isso é chamado de poema dramático, porque lembra os textos dramáticos, que são os textos feitos para encenar, para o teatro, né? E por último, nós temos aí um poema visual. O poema visual é um poema que ele forma imagens, né, utilizando palavras. E aí existem diferentes poemas visuais. Esse aí, ele remonta ao símbolo do infinito, ele forma o símbolo do infinito usando o verso: o infinito dos teus olhos me faz encontrar, e aí a gente volta para o infinito de novo. O infinito dos teus olhos me faz encontrar, o infinito dos teus olhos me faz encontrar, e aí ele fica continuando, né? O símbolo do infinito. Existem vários poemas visuais na internet, você vai encontrar muitos, né? Formando diferentes imagens. Então, o poema é visual porque ele forma uma imagem utilizando os versos, as palavras do poema, beleza? Então, nessa aula, nós aprendemos os diferentes tipos de poemas. Mas, ó, fica ligadinho, continua acompanhando o nosso canal aí, porque tem mais aulas sobre poemas, sobre vários conteúdos da nossa língua portuguesa. Até lá!